Louvado seja o seu santo e bendito nome. Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos de 8 e 9. E há um texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. A palavra do Senhor nesse texto, ela nos diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor já tem falado, o Senhor tem regado os nossos corações, e agora eu te peço que essa palavra caia em cada coração. Ó Deus, que essa mensagem não seja uma mensagem bonita, mas que ela seja tocante, transformadora e impactante, que ela realize a obra que o Senhor deseja em cada coração aqui nesta noite, em cada coração que nos assiste na internet. E Deus, eu peço agora que toda a distração, eu peço agora que toda a preocupação, ela saia e que a nossa mente esteja cativa da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, eu creio que uma das razões para a apatia e para a tristeza e até mesmo o desânimo que muitas vezes se abatem sobre as nossas vidas, elas são fruto de brechas que estamos dando ao inimigo de nossas almas. E a palavra do Senhor diz que ele vive ao nosso redor. O diabo não dorme. Ele é dia e noite, o tempo todo, ao nosso derredor, rugindo como leão, à procura de uma brecha para nos roubar, para nos matar e para nos destruir. Eu creio ainda, queridos, que a razão do mau testemunho e da incapacidade de ganharmos vidas para Jesus no nosso dia a dia são as brechas que damos ao inimigo das nossas almas. Damos brechas e por isso nosso testemunho é um testemunho frágil, não atinge as pessoas ao nosso redor. Eu creio ainda mais, queridos, que a razão da mornidão espiritual, do desânimo, a razão da derrota ou da vida derrotada de tantos crentes e o verdadeiro motivo que leva uma pessoa a não entregar a sua vida a Cristo é estarem dando brecha ao diabo através das suas vidas. A palavra do Senhor, ela é clara, ela diz: vigiai, sede sóbrios, o vosso adversário. Você tem um adversário, nós temos um adversário, é o diabo. Mesmo quem não é do Senhor Jesus, ele continua ao seu derredor. O inimigo anda ao derredor de todo o ser humano, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Esse procurando é o quê? Procurando brecha. É procurando brecha. O diabo anda ao derredor de nossa vida à procura de brecha. E o nosso problema é darmos brechas ao inimigo. O problema, como eu falei pela manhã, queridos, não é aquilo que dizemos normalmente. O nosso problema não é aquilo que normalmente dizemos ser, mas é a brecha que nós estamos dando ao inimigo de nossas almas. Por isso, nesta noite, eu gostaria que você vigiasse, examinasse a sua vida, confrontando-a com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa revelar onde estão as suas brechas, as minhas brechas, e possamos fechá-las. E é para algumas dessas brechas que eu quero chamar a sua atenção. O sermão começou pela manhã e eu já preguei sobre duas dessas brechas, mas o tema da mensagem, a segunda parte, é essa: vigiando e fechando as brechas. E pela manhã nós tivemos a oportunidade de ver duas dessas brechas que precisamos vigiar e fechar, e elas são sérias na nossa vida. Vimos que uma delas é essa brecha na área material. Tantas pessoas dão brecha nessa área, mas nós vimos isso pela manhã e não vamos estar vendo agora à noite. Uma outra brecha que vimos pela manhã e que é um problema sério na nossa vida, e é uma brecha que precisa ser fechada, é a brecha na área emocional. E vimos isso também
pela manhã brechas que estamos dando ao inimigo de nossas almas. Falamos pela manhã sobre o exemplo de Absalão, uma brecha terrível que ele deu na sua vida emocional e o que aconteceu na vida de Absalão. Mas, queridos, a terceira brecha que muitas pessoas dão na sua vida, e nessa noite eu quero alertar você para não dar uma brecha. A brecha de começar a pensar que fulano precisaria estar aqui para ouvir essa mensagem. Então não dê essa brecha ao inimigo agora. A mensagem é para você, a mensagem não é para quem não veio, a mensagem é para quem está aqui nessa noite. E como eu disse pela manhã, o Espírito de Deus vai falar ao seu coração, vai revelar questões que estão escondidas dentro de você. Deus vai trazer agora à luz coisas que estão dentro de você, nessas brechas que estamos dando. Irmãos, há uma terceira brecha que muitas vezes estamos dando em nossas vidas. Eu chamo aqui da brecha na área temperamental, mas é na área do temperamento. Nosso temperamento é uma das maiores brechas que nós temos na nossa vida. O nosso temperamento é uma das maiores brechas na nossa vida. Pessoas são derrotadas por causa do temperamento, vidas se desfazem, casamentos acabam, pais e filhos brigam por causa do temperamento. Vivemos brigando com os outros e o problema não são os outros, é o temperamento que nós temos, é o nosso temperamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 18, versos 10 a 12. E eu quero que você entenda uma desgraça que quase aconteceu por causa de uma pessoa temperamental, por causa de uma pessoa que não sabia dominar o seu temperamento. Abra lá em João 18, de 10 a 12. Está lá, você pode olhar e abrir a palavra. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Estamos lá no Getsêmani. Jesus está orando, e agora vem uma comitiva lá do sumo sacerdote, vem também alguns soldados romanos para prender o Senhor Jesus, e quando eles chegam para prender o Senhor Jesus, Pedro está olhando a cena, e Pedro está pensando, Jesus não vai dar mole para essa turma não, o meu Jesus não tem sangue de barata não, o meu Jesus não vai fazer isso não, e Pedro está lá. E Pedro está segurando, e eles vão vindo, e eles vão vindo. E Jesus pergunta, a quem vocês buscam? Jesus de Nazaré diz, sou eu. E quando Pedro vê que Jesus se entrega de forma tão fácil, Pedro não se contém, seu temperamento não lhe permite. A palavra de Deus diz que ele desembainhou, ele tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Provavelmente era uma sica. Provavelmente era uma espada escondida que os sicários usavam para matar romanos. Provavelmente era essa espada que ele tinha escondida. E agora ele puxa essa espada, ele desembainha essa espada, ele fere o servo do sumo sacerdote. Irmãos, podia ser uma tragédia. Isso poderia dar ali uma confusão generalizada. Pessoas poderiam ter morrido. Jesus poderia ter morrido ali. Ele não iria à cruz por causa de uma pessoa temperamental. Mas diz o Senhor, e o nosso servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Então a corte, que era o grupo de soldados romanos, e o tribuno, que era o comandante, e os servos dos judeus, prenderam a Jesus e o maniataram ou o amarraram. O que é impressionante aqui, meus queridos, é esse temperamento de Pedro, que quase causa uma tragédia. E eu quero dizer a você nessa noite, o seu temperamento tem causado tragédias na sua vida, na vida de tantas pessoas. Por quê, meus queridos? Por causa do temperamento descontrolado e explosivo de muitos de nós. E a pessoa que é descontrolada, a pessoa que tem um temperamento descontrolado e explosivo, ela fica irada com facilidade, ela fica violenta com facilidade. É aí que marido bate em mulher. E infelizmente tem muito homem batendo em mulher por causa disso. É o temperamento. O problema não é ela que fez alguma coisa para você, não. O problema é o seu temperamento. O problema é que você é descontrolado, você é explosivo ou explosiva. E quando a pessoa é descontrolada e explosiva, ela fica irada com facilidade. Pedro ficou olhando, ele ficou olhando, e ele começou a ficar irado. Ele começou a ficar irado com aquela situação. E ele não se contém, pega a espada e ele atinge. Irmão, se ele mata aquele mal,
E se a turma parte para cima, vocês já podem imaginar a tragédia que poderia ter acontecido ali. É claro que o poder de Deus ali estava, mas quando a pessoa é descontrolada e explosiva, ela fica irada. E quando ela se ira, ela fica cega. E quando ela cega, ela fica violenta. E ela pode matar. E depois ela não lembra que matou por causa do seu temperamento. Então nessa noite, você precisa parar de colocar a culpa nos outros e assumir: Deus, o problema sou eu, o problema é o meu temperamento, esse temperamento explosivo que eu tenho. Deus, eu preciso ser controlado pelo teu Santo Espírito. Irmãos, eu estou cansado de pessoas que dizem: eu sou assim, quem quiser gosta, quem não quer não gosta, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Meu irmão, aonde é que você leu isso? Qual é a Bíblia que você está lendo? Me diz qual é essa versão, que eu vou queimar isso em nome de Jesus. Aonde está essa versão que eu nasci assim e eu vou ser assim? Não, não é assim não, queridos. Precisamos pedir ao Senhor para que Ele possa controlar o nosso temperamento. Mas há um outro problema, que são os temperamentos descontrolados e implosivos. Os de cima é os que são expressivos, e esses aqui são os contidos lá na psicologia. Mas eu estou usando essas duas palavras. Explosivo é aquele que explode, implosivo é aquele que implode, é para dentro. Mas é um problema, sabe por quê? Essa pessoa, ela vive irritada com frequência. Aquela pessoa descontrolada e que ela é implosiva, ela fica irritada, tudo a irrita. E ela vive mal-humorada. Mal-humorada. Irmãos, há pessoas que vivem de mau humor o tempo todo. Nem elas se aguentam. Elas são tão mal-humoradas que não se aguentam. Sabe qual é o problema? É o seu temperamento. E você precisa colocá-lo nas mãos do Senhor. Você precisa pedir perdão. Você precisa dizer: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus, eu sou terrível. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Me ajude a me livrar, Senhor, a controlar. Espírito Santo, controle o meu temperamento. Irmãos, irritação, eu falei pela manhã, a questão não é essa, você está me irritando, não é isso não, a questão é: você está deixando que eu irrite você, eu estou permitindo que você me irrite. O problema não está em você, o problema está em mim, o problema não está no outro. Irmãos, nós precisamos aprender isso, nós precisamos crescer, existem pessoas que vivem irritadas o tempo todo, tudo irrita. Você sabia? Tem gente até que na igreja fica irritada com tudo. Ela se irrita com tudo. O culto para ela é uma irritação. Tudo irrita. Então por que você vem? Se você vem para ficar irritado o tempo todo, então não vem, meu irmão. Então vai para outro lugar. Vai para o Maracanã. Não, o Maracanã está em obras. Tem muita gente que não se irrita no Maracanã. Ela não se irrita na balada, não se irrita na night, mas ela fica irritada na igreja. Engraçado isso, fica irritada, mas lá na night, na balada, não sei aonde, na boate, ela fica feliz da vida, nada irrita, é tudo uma beleza. Mas chega na igreja, a igreja é um problema. O pastor fala alto, o louvor está alto, não sei o que está alto, ou está baixo, não ouve, e é uma confusão só. Temperamento. Você precisa pedir a Deus: Senhor, controle esse meu temperamento, o meu problema é o temperamento. Olha, meus queridos irmãos, na verdade, separação se dá basicamente por duas razões. Uma é, na verdade, a traição, e a outra é a questão do temperamento. Questão do temperamento. Por que é que os casais se separam? Por que é que as famílias se separam? Questão do temperamento. Eu não aguento minha mulher, pastor. E a mulher diz: não aguento meu marido. Não aguenta o quê? O temperamento dele, o temperamento dela. Porque nós temos um temperamento e nós não mudamos. Nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos colocar o nosso temperamento diante do Senhor. E como é que nós fechamos essa brecha? Irmãos, essa brecha do temperamento, ela é tapada com uma vida quebrantada diante do Senhor. Abra lá em Salmos 34, 18. E você tem aí o remédio de Deus para o seu temperamento. O remédio do Senhor está lá em Salmos 34, 18. Aí está o remédio para esse seu temperamento. Abra e faça um risquinho em torno desse texto, para que você depois possa estar vendo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Queridos irmãos,
a fechar a brecha. Nós fechamos a brecha desse temperamento com uma vida quebrantada. Enquanto você não se quebrantar diante de Deus, você vai continuar sendo explosivo, você vai continuar sendo uma pessoa irada, violenta com facilidade, ou então você vai ser uma pessoa implosiva, introspectiva, irritada com frequência, mal-humorada o tempo todo. Há pessoas que não conseguem sorrir, o rosto está sempre fechado o tempo todo, e isso não é que você seja uma pessoa tímida, não é timidez, não. Isso não é timidez, isso é egoísmo, isso é irritação, isso é mau humor. E meus queridos irmãos, o mau humor não combina com vida cristã. O mau humor não combina com vida cristã, não. Então você precisa se quebrantar diante de Deus, você precisa cair diante do Senhor e reconhecer: Deus, eu tenho um temperamento difícil, eu reconheço. O meu temperamento precisa ser controlado pelo Teu Espírito. Deus, eu me quebranto diante de Ti. Deus, eu reconheço que o problema está em mim. Deus, eu reconheço que o problema não são meus filhos, o problema não é minha esposa, o problema não é meu marido, o problema sou eu. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, me mude, Deus me ajude a controlar esse temperamento descontrolado. Deus, mude a minha maneira de ser. E sabe uma coisa, queridos? Esse Pedro explosivo, ele teve uma experiência com Jesus. Ele se quebrantou diante do Senhor Jesus, e esse homem foi completamente transformado. O seu temperamento foi controlado pelo Espírito Santo de Deus, e ele se transformou num homem controlado pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixe de ser descontrolado. E você que ainda não é de Jesus, a sua vida está indo de mal a pior por causa desse seu temperamento. Você precisa nessa noite entregar a vida a Jesus, se quebrantar diante de Jesus e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Saulo de Tarso era um indivíduo temperamental. Saulo de Tarso era um indivíduo violento. Saulo de Tarso era um indivíduo que queria matar, e ele queria esganar, e ele queria prender as pessoas. E ele teve que aprender a colocar o temperamento dele sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Minha irmã, você que é descontrolada, destemperada, tem mulher descontrolada, destemperada, acabando com a vida de homem. Eu nunca esqueci uma cena que eu vi certa vez, já faz bastante tempo, mas foi ali no Flamengo, e eu estava vendo, e houve lá uma batida, um carro, não foi coisa séria, mas teve lá uma batidinha entre dois carros, e aí os homens saíram e começaram a conversar um com o outro, aquela conversa, foi você, fui eu, etc. De repente sai a mulher de um de lá e começa a gritar: foi ele, você não vai fazer nada não, você não vai fazer coisa nada. Meu irmão, o homem se encheu de brilho. Mulheres, não façam isso. Não chame o seu marido, não diga assim: você não é homem, não. Nunca diga isso para o seu marido perto de outro homem. Isso dá morte. Isso dá morte, gente. E aí, o homem deu uma de homem. Aí o homem deu uma de homem e disse: eu tenho uma arma ali no carro, eu vou pegar, eu vou matar esse camarada. Aí ela disse: não faça isso. Gente, acorda aqui. Gente, acorda aqui. Eu disse: eu não vou acudir nada. Ela é que errou por causa desse temperamento descontrolado. Cuidado com o descontrole que muitas vezes temos. Especialmente você. A minha mulher já sabe, já está bem treinada. No carro não fala nada. Porque se me coloca numa situação disso, eu tenho que virar macho. E aí, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que partir para a briga. E aí, o que é que vai acontecer? Ela vai me livrar? Eu disse: deixa comigo, não fala nada não. No início, agora não, no início, ela ficava cutucando. Quase que ela dizia lá, uma coisa para o outro lá. E eu dizia: fica quieto aí, porque se alguma coisa acontecer, e aí se a pessoa fala alguma coisa para ela? E aí se a pessoa diz alguma coisa para ela? Eu vou ter que entrar no jogo. E aí, como é que fica? Então, meus irmãos, cuidado com o temperamento. Essas desgraças que a gente está vendo acontecer aí, essas mortes que vocês vão ver amanhã nos jornais, a maioria dessas mortes, vocês sabem o que é que aconteceram? Problemas, brechas na área de temperamento. E o diabo sabe disso. E o inimigo fica tentando. O inimigo fica tentando você. Há pessoas que ficam cutucando as outras. Há pessoas que ficam implicando com as outras. Há pessoas implicantes, elas ficam implicando o tempo todo. E o inimigo coloca pessoas para implicar. Vocês não sabem a história do futebol?
Quando o time de futebol entra em campo e quando o time adversário tem um jogador que é temperamental, você sabe o que o treinador faz? Ele descola no camarada e fica xingando ele o tempo todo. Xinga ele o tempo todo. E chega o momento em que ele xinga. Vocês lembram do Materazzi? Vocês lembram daquele lá? Camarada chegou, deu uma cabeçada e todo mundo diz: o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? É que ele segredou no ouvido dele aquilo que eu não posso dizer para vocês. E não posso dizer porque eu não sei. Porque eu não ouvi, então eu não posso dizer para vocês. Mas ele disse uma coisa terrível no ouvido lá daquele moço, como é o nome dele? Do Zidane. Ele disse uma coisa lá. O Zidane deu a cabeçada e foi expulso. Então os treinadores sabem disso. E eles dizem: olha, cola com fulano. Aí fica xingando ele, fica falando coisa nele. Daqui a pouco ele dá um tranco, daqui a pouco dá um soco, ele é expulso. E o time ganha o jogo. É isso que o diabo faz. O diabo sabe, aquilo lá é explosivo, fica lá irritando, fica irritando. Aí vem o filho e irrita, vem o outro e irrita, aí você está me irritando. Aí você explode, é aquela tristeza. E quando isso acontece, irmão, como é que a gente vai depois pregar o Evangelho? Como é que você vai pregar o Evangelho para pessoas com quem você explodiu, que você agrediu, que você foi violento, que você disse coisas que não deveriam ser ditas? Então nessa noite, se você é uma pessoa temperamental, se o seu temperamento é descontrolado, se você é uma pessoa descontrolada, peça ao Senhor: Deus, eu quero me quebrantar. Você precisa se quebrantar. Você precisa cair diante de Deus e reconhecer: Deus, eu sou uma pessoa descontrolada. Tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim e me ajude, Senhor. Saulo de Tarso era um homem descontrolado, mas Deus o quebrantou. Deus o fez cair do cavalo. Aquela queda do cavalo é o quebrantamento de Saulo. Ele caiu em terra, rosto em terra, ficou cego, quebrantado completamente. E aí ele levanta e diz: Deus, quem és tu? E a partir dali começa uma nova vida na vida de Saulo. Agora, Paulo, nessa noite vai começar uma nova vida. Você vai começar uma nova vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Você vai ter um temperamento controlado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, e você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma outra brecha em nossas vidas, uma outra brecha em nossa vida que precisa ser vigiada. Ela precisa ser fechada. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, procurando brecha. E se ele acha essa brecha, ele entra na nossa vida para matar, roubar e destruir. E uma outra brecha, queridos, essa brecha não é fácil mesmo, mas são brechas na área sexual. Irmãos, quantas brechas estão sendo dadas nesta área? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Samuel 11, de 2 a 4. Não vamos ler todo o texto, não temos tempo para isso. Mas 2 Samuel 11, de 2 a 4, é o início de algo que muitos já conhecem tão bem. 2 Samuel 11, de 2 a 4. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, da sua menstruação. Então voltou ela para a sua casa. Davi tinha um problema sério, que normalmente muitos de nós temos. Ele tinha brechas nesta área, brechas muito sérias. E essa brecha, irmãos, o levou a convidar essa mulher, trouxe esta mulher. Interessante que quando disseram, ele sabia quem era Urias. Urias era um dos valentes de Davi. Interessante isso. Urias era um dos 30 valentes de Davi. Ele era um dos homens de confiança de Davi. E quando perguntaram quem era ela, disseram: ela é Batseba, é filha de um dos seus valentes, um dos homens que cuida da sua vida pessoal, é da sua guarda pessoal, Urias, o Heteu.
Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la. Ele sabia que ela era mulher casada. Ele sabia que ela era esposa de um dos seus comandantes. Ele conhecia isso. Mas ele deu brecha. Ele deu brecha no seu coração. Ele deu brecha. E os irmãos sabem que depois deste incidente, então tudo começou a dar errado na casa de Davi. Depois os irmãos sabem que logo depois ele manda matar Urias, e logo depois o seu filho Amon tem um incesto com a irmã Tamar, e depois Absalão fica com raiva e Absalão mata o seu irmão, e depois Absalão se levanta contra o seu pai e Absalão é morto, e depois Adonias é morto por Salomão, e tanta desgraça aconteceu. Por quê? Porque brechas foram dadas. Irmãos, entendam, brechas levam a desgraças na nossa vida, e foi isso que aconteceu. Olha, uma das brechas que nós estamos dando, ou que nós damos, é desejar pessoas com quem não podemos nos relacionar. Há muita gente desejando pessoas com quem não pode se relacionar, através de uma mente dominada pela lascívia, pela luxúria, coração dominado pelo erotismo, pela pornografia. Isso hoje é um problema sério nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. É um problema sério essa brecha, a brecha da cobiça, do desejo. É interessante que o texto sagrado diz que Davi viu essa mulher. Se fosse hoje, podia dizer assim: aconteceu que numa tarde Davi levantou, ligou o computador, e o computador foi ligado, apareceu uma página da internet, ele clicou na página, apareceu lá uma mulher linda, sem roupa, despida, e Davi, ao invés de deletar, ele começou a olhar. E depois que ele começou a olhar aquelas imagens, apareceu lá um convite de um prostíbulo, de moças de programa, e ele ligou o telefone e ele chamou uma moça de programa que veio lá na casa dele, e ele teve um relacionamento com ela. São brechas, queridos, que nós estamos dando. Desejar pessoas com quem não podemos nos relacionar, pessoas que não nos pertencem. Essa é uma brecha terrível. E nessa noite eu quero dizer a você: examine o seu coração. Peça a Deus nessa noite: Deus, será que eu estou dando brecha nesta área na minha vida? Será que eu estou dando essa brecha, Deus? Será que eu estou cobiçando, eu estou olhando, eu estou desejando? Eu sei de pessoas que compram binóculos. Eu sei de pessoas que têm binóculos em casa para ficarem espiando as casas dos outros. Aqui o apartamento, quase que você dá um espirra aqui, espirra lá. Eu aqui no meu gabinete, quando eu abro a janela do gabinete, eu ouço tudo o que se passa nas casas de lá. E se a pessoa que toma banho lá, se ela não fechar a janela lá, se ela não colocar a cortina, eu vejo a pessoa tomar banho lá. Aí quem tem que fechar a cortina sou eu. Tem que fechar a cortina. Um dia eu estava olhando, eu olhei assim, era uma senhora tomando banho. E eu disse assim: e Deus, o que é que eu faço? É complicado. É complicado essas coisas. É aqui do lado. Aqui do lado, as pessoas falam lá, eu ouço. Aí eu tenho que fechar a janela. Tem que trancar a janela, por isso é que tem que ter ar-condicionado, senão não aguento. Mas se ouve tudo. Então hoje a gente mora muito perto uns dos outros. Muito perto uns dos outros. A gente às vezes ouve o barulho do vizinho do lado. Muito perto. Então tem gente aí de olho. Olha, olhando lá. O que é que você está vendo, querido? Estou vendo a lua, as estrelas. Ué, mas tem lua e estrela na casa do outro? É lá em cima. Isso é um perigo, meu irmão. É brecha que a gente está dando. Aí você pode ver coisa nenhuma, tudo bem, mas de repente você vê algo e você começa a cobiçar. A mente fica dominada, o coração fica dominado, e aí nós caímos. Eu estava lendo uma história que me impressionou muito. Um servo de Deus contando a história que ele foi, na verdade, começou nesse mundo aí, e a brecha foi uma revista que ele viu num consultório médico. Ele foi num consultório médico, ele viu uma revista lá, e ele pegou a revista, e começou a olhar a revista, e ele viu lá uma pessoa despida. E ele ficou tão impactado com aquilo que ele chegou e ele foi na banca. E ele comprou uma revista pornográfica na banca, escondeu e levou. E ali começou a se viciar em todo esse tipo de coisa. Brecha que é dada. Brecha que é dada.
Irmãos, irmãs, jovens, moços, moças, cuidado com essas brechas que nós estamos dando. Mas olha outra brecha terrível nessa área, é relacionar com pessoas que não nos pertencem. Que foi o que aconteceu com Davi. Ele se relacionou com uma pessoa que não lhe pertencia, através da fornicação ou da prostituição, sexo entre solteiros. O sexo entre solteiros, ele é pecado aos olhos de Deus, porque você está se relacionando com quem não pertence a você. Esse é o problema. A pessoa não pertence a você. O seu corpo, você que é solteiro, o seu corpo pertence ao Espírito Santo de Deus e pertence ao seu cônjuge. O dono do seu corpo, você que é solteiro, solteira, o dono do seu corpo é o Espírito Santo que habita em você e o seu futuro cônjuge, ele é o dono do seu corpo. E se você doa o seu corpo a quem não é o seu cônjuge, você está roubando, você está defraudando. Então é isso que é a fornicação, a prostituição, é a pessoa se envolver com garotas de programa, com prostitutas, é o sexo pago. Irmãos, são brechas que damos. São brechas que estão acontecendo. A cidade está cheia de termas. Pasmem vocês, eu li uma vez, eu acho que isso não pode ser verdade, mas termas evangélicas. Eu li em algum lugar que estava tendo lá umas termas evangélicas. Só se bom, deixa para lá. Mas é através da fornicação, da prostituição, sexo entre solteiros. Mas olha, querido, outra brecha é através do adultério, é a traição. Pessoas que não nos pertencem. Eu não posso me relacionar com uma mulher que não é minha mulher, que é a esposa de outra pessoa. Isso é adultério, isso é traição. E isso vai trazer problemas sérios. Irmãos, entendam e abram seus olhos. A questão não é, mas por que Deus acha isso errado? Porque Deus sabe da desgraça que vai vir sobre a sua vida. A desgraça que vai vir sobre a sua vida. Irmãos, não tem jeito de você se relacionar com pessoas com quem você não pode se relacionar. Não tem jeito de você fornicar, se prostituir, adulterar e trair sem que a desgraça atinja a sua vida. Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Nós pastores, e não só nós pastores, estamos cansados de ouvir histórias de pessoas que por causa de 5 minutos de prazer acabaram com uma relação, acabaram com um casamento, acabaram com uma vida. Levam culpa para o resto da vida. Me lembro de uma pessoa. Eu sempre conto experiências anteriores. Então não é ninguém de nossa comunidade. Mas uma pessoa que entrou uma senhora que entrou numa depressão profunda. E nós começamos a conversar e a investigar. E enfim o Senhor revelou a razão daquela depressão. Ela era fruto de culpa, porque ela havia traído o marido. Não traía mais. Ela teve lá um caso assim episódico, mas ela nunca contou para o seu marido e ela carregava uma culpa terrível. E aquela culpa se tornou tão pesada na vida dela, que aquela mulher começou a ficar enferma. Aquela mulher era uma senhora muito bonita, por acaso, mas ela estava triste, ela estava deprimida. Era uma mulher sem graça, era uma mulher sem prazer em viver, porque agora ela estava sentindo a culpa. Ela havia traído o seu marido. Gente, eu sei que não é fácil. Eu vivo na sociedade que vocês vivem. Eu passo pelas experiências que vocês passam. Eu acesso os jornais que vocês acessam. Eu leio a internet também. Todos nós hoje estamos no mesmo barco. Não estamos aqui com mensagens moralistas. Uma coisa é moralismo, outra coisa é santidade de Deus. Mas o que eu estou falando é você. É coisa séria. Cuidado com as pessoas que você deseja e com quem você não pode se relacionar e que vão dominar a sua mente. E há pessoas hoje com a mente dominada pela lascívia, pela luxúria, é a carne pela carne, erotismo, pornografia, e ele deseja e quer cada vez mais. Isso vicia, acaba com a vida da pessoa. Mas há aqueles também que dão brecha, jovens, moços, moças, solteiros, que estão fornicando, tendo relações sexuais, ou então se prostituindo. Homens, mulheres que estão adulterando, se traindo. Irmão, não dê brecha.
Não dê brecha. Cuidado, fuja disso. Como é que tapamos essa brecha? Vamos ver Provérbios 5. Provérbios 5 é o antídoto, uma vida de disciplina. Uma vida de disciplina bíblica. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios capítulo 5, de 1 a 13. Abra a sua Bíblia. Irmãos, eu tenho dito aos irmãos, a leitura da palavra de Deus, ela nos coloca nocaute, porque a palavra de Deus ela é séria, ela é tremenda. Esse texto tem me abençoado, esse texto tem sido bênção de Deus na minha vida. Esse texto, olha o que diz esse texto: filho meu, atende à minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha prudência. É Deus falando, é o Espírito falando, para que observes a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, a sua boca é mais macia do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto. Uma substância amarga naquela época era para o estômago. Então veja, os lábios da mulher licenciosa, ou do homem licencioso, ou da pessoa leviana, destilam mel. As palavras são agradáveis, gostosas, a boca é desejável, é macia, que desejo de beijar. Mas olha, o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos seguem no caminho do inferno. Ela não pondera a vereda da vida, incertos são os seus caminhos e ela os ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos dos teus bens, e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro, e gemas no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como detestei a disciplina, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam. É vida disciplinada. Verso 8: afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. Irmãos, essa é uma estratégia para vencer o pecado, a brecha sexual na nossa vida. Afasta para longe dela, foge, fuja, saia, caia fora. Meu irmão, se afaste, vai para o outro lado, foge dessa mulher, fuja desse homem, em nome de Jesus, se você está dando brecha. Mas pelo amor de Deus, não dê a outros a sua honra, nem os seus anos a cruéis, para que você venha a gemer no fim, quando se consumirem a sua carne e o seu corpo, e você venha a dizer: como detestei a disciplina e desprezou meu coração a repreensão. Irmãos, é bom, é gostoso. Não, as pessoas falam, a gente não dá ouvido. Não, isso é coisa de pastor, isso é coisa de igreja, a vida é minha, faço o que eu quero. Mas, meus queridos, quando vem o tempo de gemer, quando vem o tempo, quando isso começa a pesar na nossa vida, quando a desgraça bate à porta, o desespero nos invade, e aí é triste, e o Senhor gostaria de poupar cada um de vocês. O Senhor deseja poupar a sua vida nisto. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, tapa essa brecha, vida disciplinada. Eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho que saber que a partir de determinada hora eu não posso ver televisão. Acabou, eu não vejo televisão. Eu sei que depois de uma certa hora eu posso ver televisão. Eu sei que eu estava lendo de uma pessoa agora, sexta-feira eu estava lendo de alguém e essa pessoa dizia: olha, eu só entro no computador quando tem gente em casa. Quando tem gente, se não tiver ninguém em casa, eu não entro no computador. Eu tenho que ter uma vida disciplinada. Aí você ri, e você gosta de disciplina. Eu faço o que eu quero. Aí depois, meu irmão, vem o tempo de gemer, e você vai dizer: puxa vida, bem que me avisaram, bem que disseram, bem que a palavra de Deus diz, bem que o pastor pregou, e eu não dei atenção. Mas agora é tarde, meu irmão. Nunca é tarde para Deus perdoar e restaurar.
Mas muitas vezes a gente já vai levar conosco tantas coisas que poderiam ser evitadas, porque estamos dando brecha. Se há alguém aqui nessa noite dando brecha, algum jovem, moço e moça dando brecha, se tem aqui alguém indo para a cama com alguém, em nome de Jesus você vai parar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês precisam ficar atentos a isso. Essa história macia, essa coisinha macia, mas o que é que tem? Todo mundo faz, não, e depois ninguém vai saber, etc e tal, aquela história. Deus está vendo o tempo todo. Namorados, o corpo não pertence a você. Você não é marido, você é marido. Você é marido, não é marido, você é o que dela? O que é que você é dela? Sou namorado. Então se você é namorado, o corpo não te pertence. No dia em que você casar, o corpo pertence para você. Aí você deita e rola. Mas enquanto você não casar, você não pode deitar nem rolar. Você tem que ficar afastado. Você tem que ficar afastado. Não tem jeito. Não tem jeito. E para que isso? Para que você tenha um casamento feliz. E você seja feliz no casamento. E você casa lá no dia do casamento. E depois você fica naquele negócio todo. E aquela alegria. E vem a lua de mel. E depois a lua de fel. E depois a lua de mel. Como nós aprendemos lá nas bodas do nosso irmão. Mas é gostoso. É gostoso. Caiam fora dessa história que tem que ter relação para saber se dá ou não dá. Isso é furado. Isso é completamente furado. Então, jovens, cuidado com fornicação. Moços e moças, cuidado com a prostituição. E lá no prostíbulo, na minha época, hoje acho que é diferente. Na minha época, quando eu era jovem, todo mundo insistia com todo mundo. Todo rapazinho tinha que ir no prostíbulo lá. Todo rapaz. E eu lembro que lá no trabalho, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu lembro que 14, 15 anos o pessoal chegou e disse, vamos lá, você tem que virar homem. Irmãos, muito rapaz que foi iniciado na prostituição pelo pai. Tem muito rapaz que foi iniciado na prostituição pelo pai. O pai disse, você vai virar homem, meu filho, virar homem, vou levar você lá, e leva e paga. E ele não sabe a tragédia que ele está causando. É a mesma coisa desses pais que estão levando essas crianças para as paradas gays. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa turma não sabe o que eles estão fazendo. Eles não sabem, não imaginam. E ali aquele filho começa a gostar, o corpo gosta, e ele se vicia, e é um perigo tão grande. Então fujam da fornicação, da prostituição. Irmãos casados, fujam do adultério, fujam da traição. Eu sei que o seu casamento está muito difícil, mas olha, vai para os pés do Senhor, chora diante de Deus. Olha aqui, meu irmão, mulher casada não tem que procurar homem nenhum para compartilhar dos seus problemas conjugais. Você vai para os pés do Senhor, procura uma amiga de Deus, ou então vai para os pés do Senhor. Mulher casada não tem que procurar homem casado nenhum para comentar os negócios que estão acontecendo. E homem casado não tem que procurar amiga nenhuma para chorar no ombro porque está com problema. Vai para os pés do Senhor, porque se você fizer isso, você vai se prender. As palavras são macias. É mesmo? Sua esposa. Se eu fosse a sua esposa, ia ser tudo tão diferente. E a gente acredita nesse negócio. É o tal do mito da grama mais verde. E aí dá brecha. E aí destrói o melhor de Deus para a nossa vida. Então, queridos, cuidado. E uma quinta e última brecha. Não última, nesse sermão, mas são... Eu escolhi 5 daquelas que eu tenho percebido serem mais... as que acontecem mais a miúde. Uma quinta brecha que nós damos é na área espiritual. Brecha na área espiritual. Eu quero mostrar para vocês na Bíblia essa brecha. Me impressiona muito esse texto. Abra lá em Levítico 10, 1 e 2. É uma brecha terrível, que foi dada por 2 filhos de um sacerdote. 2 filhos de um sacerdote. O texto está lá. É só olhar. Levítico 10. Olhe lá o texto. Levítico 10, 1 e 2. E os filhos de Arão, sumo sacerdote. Eles eram futuros, eles eram sacerdotes e provavelmente um deles iria ser sumo sacerdote. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo
de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Irmãos, que coisa triste é a morte desses filhos de Arão. Que coisa terrível. Arão, irmão de Moisés, o grande sacerdote. Ele tem 4 filhos, 2 deles, Nadab e Abiú. E aí vai você entender. Eram 4 filhos. Tem os outros 2, Itamar e o outro, que me esqueci agora. Tem Itamar e tem o outro. E tem Nadab e Abiú, criados pelo mesmo pai. Provavelmente criados no mesmo ambiente. Eleazar e Itamar eram servos maravilhosos de Deus. Eram moços tementes ao Senhor. Nadab e Abiú eram terríveis. E que ideia eles tiveram? Eles pegaram o incensário com fogo santo. E eles levaram isso. Era proibido, Deus havia proibido, mas esses moços, eles demonstraram que eles eram completamente levianos. Eles pegaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e colocaram incenso e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Eles não levaram Deus a sério, eles brincaram com Deus, o que o Senhor não lhes ordenara. Então veja, um deve ter falado com o outro: vamos brincar com esse negócio, vamos brincar de ser crente, vamos brincar na igreja, vamos fazer uma brincadeira. Pegaram incensário, colocaram fogo e foram lá no altar de Deus jogar lá o fogo e brincar, brincando de ser crente, brincando de ser do Senhor. E quando eles chegaram perto do altar, sabe o que aconteceu, meu irmão? O fogo do altar veio e os 2 foram mortos diante do Senhor. 2 filhos de sacerdote, 2 servos de Deus, e eles foram mortos. Sabe por quê? Eles deram brecha na área espiritual. E sabem que brechas nós damos muitas vezes nessa área espiritual? A atitude que tomamos em relação à palavra de Deus. Ler o texto, aquilo que o Senhor não mandou. Eles, vejam, meus irmãos, essa brecha, atitude que tomamos em relação à palavra, atitude de assumida incredulidade, atitude de aberta desobediência. Esses moços fizeram isso. Eles foram incrédulos em relação à palavra de Deus. Deus não disse para fazer isso, mas eles fizeram, eles desobedeceram. Eles foram incrédulos. E, meus irmãos, a pior coisa que tem na face da terra é crente incrédulo. E vou dizer para vocês, nossas igrejas estão cheias de crentes incrédulos. Eles ouvem a palavra, mas não obedecem à palavra de Deus. Não obedecem à palavra de Deus. Ouve a palavra. O nosso problema não é falta de ouvir a palavra. O nosso problema é não colocar em prática aquilo que nós ouvimos. O nosso problema é que nós somos incrédulos. Nós não vivenciamos, não colocamos em prática a palavra do Senhor. Ouvimos o sermão, saímos da igreja e vamos para determinados lugares onde Deus não está. Fogo estranho no altar do Senhor. Fogo estranho, lugar onde Deus não está. Gente, não é bom a gente ir para esse lugar. Como é que a gente vai para esse lugar? Hoje eu vejo, com tristeza, o povo de Deus. O povo de Deus hoje anda nos barzinhos, nos inferninhos, nos negocinhos do mundão mesmo. Aí, meu irmão, aí depois o que é que você quer? Aí vai pedir oração? Para mim não. Você vai pedir oração? Pastor, ora por mim que eu estou sendo muito tentado. Ah, é? Vai continuar sendo tentado. Vai continuar, não vou orar por você. O Senhor mesmo falou para Isaías: não ore mais por esse povo. Jeremias: não ore mais por esse povo. Não ore mais. O que nós precisamos é dar crédito à palavra. O que nós precisamos é obedecer à palavra de Deus. Esses Nadab e Abiú, gente, eles eram crentes. Nadab e Abiú não eram pessoas do mundo, não. Eles eram crentões, filhos do sacerdote, trabalhavam no templo. Eles eram superiores aos levitas, porque eles eram sacerdotes. Eles estavam acima dos levitas. Os levitas serviam aos sacerdotes. Eles tinham um monte de levitas que serviam a eles. Eles eram importantes, eram 4, eram muito importantes. Eles eram grandes aos olhos do Senhor, separados por Deus. Mas eles eram incrédulos. Eles eram desobedientes.
Irmãos, a gente está na igreja, mas é incrédulo. Sabe por quê? Porque não faz o que a palavra de Deus ensina. E depois a gente diz com aquela cara de pau, o que tem? Todo mundo faz. Eu conheço até pastor que faz. Nadab e Abiú também eram pastores. E morreram do fogo santo. E você vai morrer também. O fogo vai te pegar. Bem feito. O fogo vai te pegar. Não, mas tem fulano que faz, mas o diácono também faz. O Nadab e Abiú também eram. Eles eram mais que diáconos, eram mais que pastores. Eles eram sumos sacerdotes. E um deles poderia ser o futuro sumo sacerdote. Mas o que aconteceu? O fogo o lambeu. Por quê? Porque ele foi incrédulo. Mas uma outra brecha que damos, irmãos, é a postura que assumimos em relação à obra do Senhor, que a gente vê também na vida desses dois moços. Uma postura de consciente irreverência, uma postura de completa irresponsabilidade. Quantas vezes nós somos irreverentes? Quantas vezes nós somos totalmente irresponsáveis com a obra do Senhor, com a causa do Senhor, com as coisas do Senhor? Esses moços foram irreverentes. Irmãos, a irreverência é algo que brota de dentro do coração. E isso brotou no coração deles, mas era uma irreverência consciente. Eles sabiam que Deus não queria isso. Eles tinham convicção, mas eles eram profundamente irreverentes. Eles tinham prazer em fazer coisa errada. Eles tinham prazer em fazer coisa errada. Vamos fazer tudo errado para ver o que é que dá. Vamos ver o que é que acontece. O papai Arão fica aí falando que Deus, Moisés, nosso tio, fica falando que Deus faz, que Deus acontece. Que Deus que nada. Vamos lá fazer. Vamos lá. E foram, e fizeram, e foram irreverentes, e foram irresponsáveis. E o fogo veio, e o fogo os tomou. E sabem, queridos, talvez muitos de vocês aqui nessa noite estejam sendo lambidos pelo fogo, queimados pelo fogo, queimados pelo fogo. Não dá para andar pelos inferninhos do mundo e não se queimar não, gente. Dá não. Não dá para andar por esses inferninhos aí, por essas baladas da vida, por esses negócios todos aí da vida e não se queimar não. Não tem jeito não. E vai queimando, e a gente vai ficando queimado. E a gente vai queimando e vai desanimando e vai se afastando da igreja. Por que você afasta da igreja? Está queimando. Então vai se afastando, perde o interesse. Ler a Bíblia para quê? Estou queimado. Então não leio mais a Bíblia. O fogo está te queimando. Você está sendo queimado, meu irmão. Nessa noite o Senhor diz, você precisa assumir uma postura diferente. Você precisa parar da brecha na área espiritual. Irmãos, eu olho. Quando eu leio esse texto, assim, bem lido mesmo, sozinho, irmãos, eu tenho vontade de chorar. Eu fico imaginando esses moços. Irmãos, houve uma cerimônia em que eles foram consagrados. Uma cerimônia linda. Eles foram despidas aquelas vestes normais e foram vestidos neles, aquelas vestes sacerdotais. Primeiro colocavam uma túnica comprida, depois colocavam uma outra túnica que vinha até aqui, depois colocavam um manto aqui, depois colocavam uma mitra na cabeça. Era uma roupa tremenda, era um negócio seríssimo. E depois, sabe de uma coisa? Eles precisaram ficar 7 dias na porta da tenda da revelação. E aí veio Moisés e molhou o dedo lá no sangue de um animal que foi sacrificado e colocou na ponta da orelha, na ponta do dedo, na ponta do pé, consagrando aqueles moços. Ficaram uma semana na porta da tenda, ali meditando, se consagrando, se entregando completamente ao Senhor, completamente separados, o povo de longe olhando, os nossos sacerdotes, os líderes espirituais que Deus levantou. E agora Nadab e Abiú dão brecha na área espiritual. Queridos, a gente às vezes acha que os piores crentes são aqueles crentes carnais, mas quem dá mais brecha nessa área são os crentes espirituais. Você sabia disso? Ficou sabendo agora. Quem dá mais brecha na área espiritual é crente que se acha espiritual. Então cuidado, meu irmão. Cuidado, aquele crente fraquinho, cai não cai, está sempre lá aos pés do Senhor, mas o perigo são esses espirituais, como Nadab e Abiú. Eles se achavam. E aí o que aconteceu? O fogo veio. Meu irmão, minha irmã, será que você está dando brecha na área espiritual?
Ah, sim. Como é que podemos tapar essa brecha? Através de uma vida renovada, renovação de vida. Abra lá em Romanos 12, 1 e 2 e veja o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Um texto que nós precisamos estar sempre meditando nele, sempre meditando. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma vida renovada que me permite fechar as brechas na área espiritual. É não me conformar com esse mundo, é não me deixar levar por esse mundo, é me transformar, é ser renovado, é mente renovada, é corpo renovado, para que eu possa experimentar a graça do Senhor Jesus na minha vida. Por isso, nessa noite, se há alguma brecha nesta área, na sua vida, se você está sendo incrédulo, se você está sendo desobediente, se você está sendo irreverente, irresponsável, nessa noite tape essa brecha, em nome de Jesus. Com Deus não se brinca, com a obra de Deus não se brinca. Lembre de Nadab e Abiú, com as coisas de Deus não se brinca. Tinha lá o altar, tinha lá o fogo, o que é que tem? E eles brincaram. Por isso, meu irmão, nessa noite, pense nisso, peça a Deus que o Senhor te mostre brechas em nossas vidas que precisam ser vigiadas e fechadas. Há outras brechas, mas eu trouxe aquelas que eu tenho percebido que são talvez as principais, não sei, mas algumas brechas que precisam ser fechadas. Uma delas qual é? É brecha na área material. E a gente viu isso pela manhã. Coração dominado pelo dinheiro. Coração dominado pelo dinheiro, que leva a pessoa a cometer tanta coisa errada. Vimos isso pela manhã. Outra brecha que precisa ser fechada é na área emocional. Pela manhã eu disse uma coisa que eu quero repetir aqui. Há centenas de crentes em nossos dias aprisionados por brechas nesta área emocional. Eu fiquei tão feliz que lá na porta uma pessoa me procurou e ela disse: eu estava presa, mas nessa manhã eu pude liberar perdão para a glória de Deus. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente só se livra dessa brecha liberando perdão. Qual é outra brecha? Na área do temperamental. Outra brecha é na área sexual. E uma outra brecha que precisa ser fechada é na área espiritual. Peça ao Senhor para revelar se existe alguma brecha em sua vida que precisa ser vigiada e fechada. Peça a Deus, peça ao Senhor, Ele vai revelar a você. Ele vai revelar se há ou qual é a brecha que porventura pode existir. Faça um propósito diante de Deus de fechar agora alguma brecha que exista em sua vida. Faça esse propósito agora diante de Deus. Se o Senhor já revelou, feche essa brecha agora em nome do Senhor Jesus e saia daqui para viver uma vida de santidade e de celebração ao Senhor seu Deus. Meu irmão, minha irmã, que nessa noite você possa fazer esse propósito diante de Deus, esse propósito diante do Senhor, de fechar essa brecha. Meu irmão, o desejo de Deus e desta palavra é que ninguém saia daqui com a brecha aberta, mas que você possa agora fechar a brecha. O Espírito Santo vai revelá-la e você vai fechá-la. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça. Eu gostaria que a equipe louvor cantasse baixinho, suavemente, aquele cântico que diz: um quebrantado coração, um quebrantado coração. Vamos, enquanto eles cantam, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo agora revelar a você. O Espírito Santo vai revelar a você, a mim, a todos nós, que brechas porventura existem em nossas vidas.
E o Espírito Santo vai estar revelando. E o desafio é que você agora peça a Deus: Senhor, então me ajude a tapar essa brecha. Se é na área material, entregue a Deus tudo que você tem. Diga a Deus: Deus, feche essa brecha, Deus. Oh, meu irmão, se é na área emocional, se é questão de mágoa, se é questão de ódio, de ressentimento, libere perdão. Não saia daqui sem liberar perdão. Se é em qualquer outra área destas que nós vimos, peça ao Senhor agora. Peça. Se é na área sexual, peça a Deus: fecha, Senhor. Se é na área de emoções, peça ao Senhor agora que o Senhor esteja fechando. Se é na área espiritual, peça a Deus agora: Senhor, feche essa brecha. Se quebrante diante do Senhor. Queridos, esse é o momento de quebrantamento. Peça ao Senhor agora: Deus, me quebrante. Deus, me quebrante. Deus, me quebrante nessa noite. Amém. Amém, Jesus. Oh, Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Amém. Queridos, gostaria de fazer um convite a você nessa noite. Se Deus, porventura, tem revelado alguma brecha, alguma área dessas na sua vida, Deus sabe, você sabe. Eu gostaria de orar junto com você nessa noite. Eu gostaria de me ajoelhar diante de Deus com você. E enquanto nós ouvimos mais uma vez esta música, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. E eu vou me ajoelhar com você aqui. E eu vou me ajoelhar também, pedindo a Deus que o Senhor feche algumas brechas que ainda existem na minha vida e que o Senhor revelou nessa noite e que precisam ser fechadas. E se você quer se juntar a mim nessa noite, venha se ajoelhar comigo aqui. E nós vamos juntos orar para que o Senhor feche todas as brechas e saiamos daqui nessa noite para viver uma vida de celebração e uma vida de santidade ao Senhor nosso Deus. Oh Deus, glória a Deus, aleluia Deus. Oh Senhor, toca o coração do meu irmão, toca o coração da minha irmã. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Amém, Jesus. Oh, Pai. Aleluia. Oh, Deus. Abençoa o teu povo. Amém. Oh, Senhor, se você quer entregar a Deus, vem agora, querido. Sai do seu lugar. Vem aqui. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Venha quebrantar-se diante dEle. Reconheça. Entregue a Ele. Peça ao Senhor para fechar essa brecha em nome de Jesus. Peça ao Senhor: Deus, eu quero fechar essa brecha. Eu quero tapar essa brecha nessa noite em nome de Jesus. Oh meu Deus, abençoa. Oh Deus, glória ao teu nome. Oh Espírito Santo de Deus,
Abençoa, meu Pai. Oh, glória, glória, glória ao teu nome, Deus. Oh, Espírito Santo, Senhor, abençoa, Pai. Oh, Deus. Oh, Deus, tem misericórdia, tem compaixão. Oh, Deus. Aleluia. Quebranta, Senhor, o meu coração. Quebranta, Senhor. Me ajuda, Deus, a fechar, a tapar, oh Deus, as brechas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Oh Espírito Santo, abençoa, Pai. Aleluia. Glória, glória, glória ao teu nome. Aleluia. Deus, Deus, tem misericórdia, Deus. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem compaixão, Senhor. Deus, clamamos por compaixão, clamamos por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, lembre da nossa estrutura, que somos pó. Deus, tenha misericórdia. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Oh Senhor da glória, nós te louvamos nessa noite, meu Pai. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós estamos agora de joelhos diante de Ti, meu Pai. Estamos, ó Deus, quebrantados diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que existem brechas, ó Deus, e confessando ao Senhor as nossas brechas, mas pedindo por misericórdia para que o Senhor nos ajude a fechar, a tapar essas brechas e a viver uma vida agradável diante de Ti. Deus, nós não queremos brincar com o Senhor, nós não queremos desobedecer ao Senhor, nós não queremos resistir ao Senhor. Ó Deus, nessa noite tenha misericórdia, Pai. Lembre-se que nós somos pó. Senhor, lembre da nossa estrutura, lembre, ó Deus, da nossa pequenez. Tenha misericórdia da minha vida, da vida do meu irmão. Senhor, tenha misericórdia, estenda a sua mão de graça agora para nós. Senhor, estamos aqui reconhecidos mesmo, temos errado, temos falhado, temos dado brecha, mas queremos fechá-la agora em nome de Jesus. Queremos sair daqui, ó Deus, renovados, restaurados, transformados. Ó Deus, nessa noite, ó Deus, tira, Senhor, a brecha na área material. Tira essa brecha agora em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que cada um de nós coloque os seus bens, aquilo que é, aquilo que tem no teu altar. Senhor, entregamos a Ti agora essa brecha na área, Senhor, emocional. Ó Deus, nossas mágoas. Deus, nós queremos agora liberar perdão em nome de Jesus. Deus, queremos perdoar a pessoa que nos magoou, queremos perdoar a pessoa que nos machucou. Deus, nos ajude a fazer isso agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus, se há alguma brecha na área do sexo, Deus, queremos fechá-la agora. Ó Deus, nos livre do pecado da pornografia, nos livre da luxúria, nos livre, Senhor, do erotismo. Deus, nos livre da fornicação. Deus, nos livre nessa noite, ó Pai, da prostituição. Deus, nos livre de adultério. Deus, nos livre nessa noite de traição. Deus, tenha misericórdia de nós. Pai querido, nessa noite nos livre. Ó Senhor, nos ajuda a fechar a brecha, ó Deus, da irresponsabilidade, ó Deus, da incredulidade. Deus, nos ajude nessa noite. Nós queremos sair daqui com as brechas fechadas. E ó Deus, o diabo pode andar ao nosso derredor, mas ele não vai encontrar brecha em nome de Jesus. Senhor, fecha agora a brecha do meu irmão, a brecha da minha irmã. Dá-lhe discernimento, dá-lhe conhecimento agora. É minha oração, no nome santo do Senhor Jesus, no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, queremos levantar daqui com as brechas fechadas, e ó Deus, para viver uma vida de vitória para a glória do Teu nome. Deus, nós queremos que o Senhor diga a nosso respeito o que o Senhor falou a respeito de Jó. Nós queremos que o Senhor fale o que o Senhor falou para Jesus.
esse é o meu filho amado e nele tenho prazer. Deus, queremos que o Senhor tenha prazer em nossas vidas, ó Senhor, e nos abençoe agora, nos despeça com a sua graça, nos leve guardados aos nossos lados, abençoe a nossa vida, é a minha oração, no nome santo de Jesus. E todo o povo de Deus disse amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar todos juntos um quebrantado coração. E após nós estamos liberados, eu vou pedir a você para subir ao terceiro andar, compra um lanche, por favor, e leve esse lanche para casa, e que Deus te abençoe. E vamos, irmãos, dar as mãos e terminar cantando um quebrantado coração. Toca o coração de Deus, aleluia. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Oh Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, derrama, Senhor, aleluia. Oh Deus, Senhor, queremos ofertar o nosso coração quebrantado, aleluia. Oh glória, aleluia, Senhor, glória ao teu nome, meu Deus. Oh Pai, oh Espírito Santo, abençoa, abençoa. Oh Pai, aleluia. Oh quebrantado coração, move o coração de Deus. Um quebrantado coração, traz o céu pra nós. Um quebrantado coração, move o coração de Deus. Um quebrantado coração, traz o céu pra nós. Conhecer a Deus em mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração, move o coração de Deus. Um quebrantado coração, traz o céu pra nós. Um quebrantado coração, move o coração de Deus. Um quebrantado coração, traz o céu pra nós. Quando o coração se aleluia, glória a Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, meu irmão, minha irmã. Vão na graça do Senhor Jesus.